Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos falar sobre um projeto que coloca todo mundo para se movimentar, lógico, em prol da saúde. Eu estou aqui com a fundadora do projeto Dança Movimenta Brasil, a Camila Andrade. Seja bem-vinda. Obrigada mesmo, viu? É muito especial poder falar do projeto. Também aqui conosco, Tamara Engrácia, que é professora e bailarina do projeto Dança Movimenta Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Que agradeço. Bom, para começar então, Camila, me explica como surgiu a ideia, quanto tempo tem esse movimento aí que realmente veio para colocar não só as pessoas para dançar, mas para fazer uma atividade física, né? Bom, eu danço desde pequenininha, né? E eu fiz parte de muitas companhias de dança, né? De dança contemporânea e de jazz, um jazz mais lírico. Aí depois de tanto tempo, eu falei, bom, eu preciso colocar tudo o que eu aprendi do meu jeito, mostrar que a dança não é só arte. Ela é sim um tipo de arte, mas que cuida do corpo e também traz qualidade de vida, mas aí de uma forma geral, então físico, mental, energético, né? Então, com essa ideia, com esse tripé, né, de arte, cultura, qualidade de vida, eu fui convidada pela Unifesp para poder levar esse trabalho para lá e dar essas aulas de dança, né, com o método que eu acabei criando, que é uma mistura do contemporâneo com o jazz, para todo mundo que tem interesse de dançar, quem ama dançar e até quem quer ser bailarino também. E daí o projeto, ele é gratuito? Quem pode participar? Exato, ele é um projeto gratuito, ele está na Unifesp há 11 anos, tá? E sim, qualquer pessoa pode participar a partir dos 15 anos, tá? Pelo menos até o ano passado. Aí esse ano a gente conseguiu abrir então esse horário novo, que vai ser para crianças e por aqui muita solicitação, né? As aulas são abertas tanto para quem é profissional da Unifesp, porque estamos lá na Atlética Unifesp, né? Mas também para qualquer pessoa, de qualquer bairro que queira dançar. Mas qualquer pessoa pode dançar? Então, até uma pessoa com limitação física pode dançar também. Nós tivemos muitos alunos PCD, muitas pessoas com deficiência que vieram fazer aula conosco, né? Mas é preciso ver se o médico libera para poder fazer a atividade. Liberou, tudo bem. Não tem problema algum, já tivemos alunos com diversos tipos de deficiência e, sim, consegue fazer. Tamara, conta um pouquinho para a gente da tua experiência com a dança. Como que você começou a dançar? Também era de criança? Então, eu comecei a dançar de adulta, já tem uns 20 anos, enfim, sem falar idades. Enfim, foi como comecei para me exercitar, tudo aí foi me apaixonando, e aí quando eu vi eu estava dando aula e querendo dançar cada vez mais. As aulas da Camila eu conheci, foi um pouquinho antes da pandemia que eu entrei, que eu tinha alguns colegas que dançavam na companhia, faziam aula com ela e eu me interessei, mas não dava, e um pouquinho em outubro de 2019 eu consegui finalmente fazer aula com ela e aí me apaixonei pelas aulas da Camila. E aí, em 2020, eu tinha umas pessoas saído da companhia, né? Eu perguntei para ela se eu podia dançar, se não tinha uma vaguinha. Aí a gente começou, mas aí logo veio a pandemia. A gente começou tudo online, né? Mas assim, a aula da Camila é diferente. Eu dancei muito jazz, muito balé, tudo um pouco de contemporâneo, mas a aula dela é outra coisa, assim, é outra pegada, é outra vibe, é bem diferente de tudo que a gente tem, muita coisa técnica, né? Então, a aula dela é bem diferente disso. Aí até você comentou sobre a companhia. Então, tem o projeto e dentro do projeto tem um dos braços, é a companhia? Isso, a gente tem níveis, né? Pessoas que nunca dançaram, tem um adulto iniciante, né? Que até uma turma que está com bastante gente, tem bastante gente interessada. A gente tem um nível intermediário, depois o avançado, que normalmente são pessoas que já dançam, ou pessoas que dançaram muito tempo e agora querem retomar, mas não querem ser bailarinos, né? Mas querem retomar a prática da dança. O avançado já entra uma pessoa que já dança, provavelmente, tá? E a companhia, ela é uma questão artística. Então, você desenvolve toda a sua técnica na aula, né? Minha aula mistura a técnica da dança contemporânea com o lírico.
e também muitas coisas de consciência corporal. Então, como é que eu faço um improviso, consciência corporal através de práticas de dança-terapia, tá? Então, eu trago todas as técnicas da dança-terapia, da dance e yoga, para poder trabalhar a consciência corporal. Por isso que a Tamara falou que a minha aula é um pouco diferente. Então, a gente tem a técnica da dança, mas também tem toda a parte de consciência corporal para performar melhor, né? Sim. E aí, a companhia, ela é uma continuidade. Se a pessoa tem interesse de se apresentar, de mostrar o seu trabalho, de mostrar o quanto ela tem para contribuir com a sociedade, essa troca, né, com o público, o artista com o público, é super bem-vinda. E o mais legal da companhia são as misturas. Então, a gente tem uma bailarina de mais de 60 anos. Legal. A gente tem bailarinos que se formaram no clássico e depois mudaram de modalidade. Tem bailarinos do jazz, do contemporâneo. Tem pessoas do teatro, né? Então, eu faço questão que tenha essa mistura para que sempre tenha um trabalho rico, né? E todo mundo possa aprender um com o outro. Acho que é super legal falar do... A gente se apresentou, estava com um trabalho... Foi o ano passado? Foi o ano passado. O ano passado. E aí tinha o Rebô, né? Que tem... Eu fiz um duo com ele e ele tá na cadeira de roda, então foi bem legal, né? Para ver o quanto dá para todo mundo dançar mesmo. O Rebô é cadeirante e é atleta do basquete. E entrou disposto a querer modificar o corpo dele, conseguir mais habilidades corporais, né, no membro superior. E ele acabou ficando para a companhia. E se apresentou conosco um bom tempo, um espetáculo novo. Então, assim, a gente trabalha com essa inclusão também. Uhum. Você disse que começou, né? O começo ali foi um convite da Unifesp. Por quê? O início era para que os pacientes tivessem algum benefício, no caso ali físico, ou até para os profissionais ali desestressarem um pouco? Então, eu fui convidada pelo Dr. Afonso Carlos Neves e ele era do departamento de neurologia. Então, a ideia dele, como ele já estudava medicina e humanas, era trazer algum benefício, claro, para os funcionários, né? Para que eles pudessem ter esse momento dentro da atlética, mas que também a comunidade pudesse estar mais presente na Unifesp, né? E não somente estar na Unifesp quando você precisar de um hospital ou quando você for estudar, né? Então, trazer mesmo algum benefício para a sociedade, mas também para os alunos e funcionários da Unifesp, né? O que a dança fez na sua vida, Tamara? Olha, para mim, me transformou completamente, principalmente porque eu comecei adulta, então eu tenho mais essa... Eu sei realmente o que ela fez para mim, né? Eu sei o quanto eu mudei, o quanto minha vida melhorou por eu ter mudado, deixar a timidez de lado, essas coisas todas. E eu acho que ela é capaz de fazer isso para todo mundo. Eu acho que até me tornei professora por isso, né? Para poder ajudar as pessoas a se transformarem também, porque ela é transformadora, não tem como. A diferença da sua dança, né? Você falou que tem ali vários aspectos diferentes, unidos, né? Para, principalmente, também ter aquela consciência corporal, né? Da pessoa. Mas como que a gente pode, assim, para quem então não conhece muito de dança, não ficar assustado, falar, vai colocar muita coisa, eu não vou saber dançar. Como que você define um pouco melhor, então, essa sua aula? Então, as meninas, elas falam que o meu método é Camila, né? Então, assim, tem um pouquinho de tudo que eu exercitei, de tudo que eu trouxe para mim, né? Então, tem dança contemporânea, tem as técnicas da dança contemporânea, né? Que é o trabalho das articulações, trabalhos de isolamentos, né? Os apoios, né? O chão, que é muito importante, a gente aprender a lidar com o chão, como rolar, como sair, como levantar, como cair, né? Toda a prática da consciência corporal com improvisos induzidos. Então, são exercícios que eu vou levando o aluno ou o bailarino a tecer no próprio corpo uma dança espontânea, a ponto de se criar uma coreografia livre. Então, o espontâneo seria, né, mais ou menos esse trabalho do improviso, né?
E o jazz, ele vem para trazer a sensualidade, o alinhamento, né? Toda a moldura que o jazz traz de molejo, de flexibilidade, né? Então, sim, a gente trabalha exercícios, a gente trabalha sequências, a gente trabalha diagonais, barras, né? Então, sim, tem toda a parte de técnica e toda a parte do improviso com técnica também, né? Porque o improviso sem técnica pode machucar alguém. Então, isso fez parte da minha vida, assim como a yoga fez parte da minha vida e faz. Tecido faz parte da minha vida e também faz até hoje, né? E toda a parte de meditação e essa parte de consciência corporal. Então, por isso também tem muitos atores que gostam de vir fazer a minha aula. Porque tem a parte técnica da dança, mas tem essa questão de consciência corporal muito rica, que você não precisa usar só na dança. Sim. Que você usa no seu dia a dia, né? Para você ter um corpo mais bonito, mais estético e mais saudável, né? E os atores precisam disso em cena também, né? Então, por isso... Não sei se eu consegui resumir, assim, o que seria, mas como as meninas e os meninos dizem, o bom é fazer para ver o que você acha do método. Fala dos efeitos disso para as pessoas, né? Para os seus alunos. A Tamara mesmo comentou a questão da timidez, como a dança pôde mudar isso na vida dela, a questão corporal mesmo, saúde. Dá alguns exemplos para a gente de quem... chegou até meio desacreditado, chegou lá e falou, pelo menos é uma atividade física e se descobriu. É muito normal, né, Tamara, Sim. acontecer isso. As pessoas vêm, olha, eu dancei quando eu tinha 10 anos de idade, agora já sou um adulto, eu tenho 2 pés esquerdos, sou totalmente torto, não sei dançar, ou então me acho fora do peso, não vou conseguir acompanhar, não tenho coordenação motora, enfim, a gente escuta de tudo dos alunos que vão chegando, né? E até mesmo também tem essas resistências, às vezes, de um bailarino que está muito acostumado com uma técnica e vem para um trabalho desse, precisa se desconstruir completamente, se permitir para poder conhecer o próprio corpo e então poder fazer um outro trabalho, né? Mas a dança, de uma forma geral, em especial esse método que eu desenvolvi e venho desenvolvendo, porque estudo até hoje, ele trabalha sim a parte de estética, né, toda a postura, os alinhamentos, e o que é muito bom para a nossa saúde, para a nossa coluna, que agradece, né? Nosso corpo todo agradece, mas tem uma questão também mental, né? Quando você está dançando, você está tão focada no que você está fazendo que você esquece todo o resto do seu dia. Então, você está em meditação. É uma meditação em movimento. A dança é uma meditação em movimento. Então, quando você está trabalhando tanto técnica quanto a parte de consciência corporal, como eu piso, por que eu piso assim, por que a minha colega, o meu colega pisa diferente de mim, por que é legal ter essa postura, por que não é legal agachar daquela forma, né? Por que não é legal deitar e levantar de determinada forma, por que eu posso fazer isso na dança, mas também posso levar isso para a vida, né? Então, assim, tem N melhorias. E tenho muitos exemplos, sim, de alunas e alunos que chegaram para fazer aula com depressão, com síndrome do pânico e que depois de algumas aulas, de repente, chegaram na sala de batom, maquiadas, sabe? Assim, se sentindo bonitas, sabe? Isso é muito gratificante, assim. E sem forçar, né? Sim. Você vai resgatando aquele corpo que estava lá introjetado e, de repente, ele se permite, sem julgamentos, sem culpa. E o que eu mais digo no projeto é, aqui não tem certo e não tem errado. A gente vai se desenvolvendo junto e chegamos nesse caminho juntos. Uhum. Para os profissionais da saúde, a gente já sabe que é um ambiente muito tenso, né? Por conta, você lida com vida e com morte, né? O tempo todo, com dor. Para eles, o que você percebeu, assim, quais os relatos que você tem? Eu tenho muitas alunas que são enfermeiras. Já tive também alunas médicas também, estudantes de medicina, né? Os estudantes são os que ficam menos. Pouco tempo, muito estresse, é preciso uma disciplina para você poder fazer alguma coisa por si.
e você acaba deixando, né? As enfermeiras, elas são bem tensas, bem estressadas, elas conseguem entender que elas precisam de um tempo para elas. E elas são mais dedicadas. Eu percebo isso, né? Então, elas vêm fazer aula na hora do almoço, elas saem uns 5 minutinhos antes para poder chegar no departamento no horário correto, ou chega 5 minutinhos depois. A gente também permite esse tipo de relacionamento para que elas possam estar conosco, né? Senão fica inviável, né? Elas estão ali também próximas trabalhando. Mas é evidente, e elas comentam sim o quanto aquilo é terapêutico para elas, né? O quanto faz bem para elas. Fisicamente, dormem melhor, né? Conseguem se relacionar de uma forma mais positiva, menos estressada. E quem não é também profissional da saúde acaba falando pra gente como isso funciona. As meninas, mesmo que são bailarinas e dão aula, são professoras, estudam movimento, elas mesmas têm vários exemplos de relatos do quanto isso faz bem para a saúde, o quanto dançar é vital para a saúde, né? Então fala um pouquinho pra gente. Eu acho que a dança, de uma forma geral, já é uma terapia mesmo. E a aula da Camila, ela tem muito uma questão, eu até gravei um vídeo, né, para ela falando, eu saio da aula como se minha alma tivesse sido alimentada também, não só o meu corpo, né? Porque é tão gratificante, é tanta coisa que a gente vivencia ali nos exercícios, tudo que a alma é alimentada, não só o corpo. E a troca também com as pessoas, como é? Acho que a troca também faz parte desse alimento ali, porque sempre as pessoas estão super dispostas, aí tem bastante dinâmica, que tem trocas físicas e reais ali. Então isso acho que ajuda a gente se sentir melhor, mesmo nas conversas que a gente tem depois de um exercício, que cada um conta a sua experiência, e até acaba virando uma terapia de fato, né? Porque aí cada um vai falando, isso atingiu tal coisa da minha vida, pensei nisso, e aí ali a gente constrói todo um círculo. Explica até um pouquinho melhor pra gente essa questão que a Tamara falou, das conversas que acontecem depois. Pensar um pouco sobre esses movimentos, mas não tecnicamente, né? Mas o efeito que tiveram dentro de si. Tem uma coisa que eu sempre falo para eles, né? Onde esse ritmo toca no seu corpo, para que o movimento nasça daquele pedacinho daquele corpo, né? E a partir dali reverbere pelo corpo inteiro. Então, por exemplo, eu jogo essa pergunta e deixo isso no ar e a partir dali a gente pode começar uma atividade com objetos cênicos ou não. Então a gente já trabalhou com elásticos, com penas, com bolas maiores, bolas de tênis, um com o outro, né? Sozinhos, né? Então, para desenvolver determinadas questões, então, apoios, né? Não é tão simples, por exemplo, a gente dar apoio para uma pessoa, como não é dar apoio para a gente mesmo, né? A gente fica lá se boicotando também, né? Na mente tem lá o anjinho e o diabinho, né? Você está horrorosa, olha como você está, olha como você está torta, você está linda, maravilhosa. Então eu brinco muito com eles sobre isso. Quando a gente consegue fazer em conjunto, ou em dupla, ou em mesmo um grupo maior, a gente se permite um pouco mais, porque aquela pessoa está se doando, você se doa também. E você não percebe que você está fazendo uma atividade. E ali, de forma mais lúdica, com um objeto e também com orientação, você consegue desenvolver um trabalho de consciência corporal a ponto de você começar a improvisar movimentos. E aí você começa a deixar o seu corpo fluir naquele ritmo determinado e, de repente, você criou a sua história coreográfica, que é super natural, né? E quando você perceber, você vai estar dançando. Você vai estar livre igual a sua fadinha. Você vai estar dançando tranquilamente. Então, assim, e isso precisa de um tempo. Quando a gente termina, aí você precisa trazer isso para o corpo e para a mente também, para ela parar com essa questão de julgamento. É a hora que a gente senta para conversar.
O que você sentiu? Foi difícil acessar esse caminho? Você conseguiu trabalhar determinada musculatura, articulação? Você ficou pensando, não ficou pensando? Você conseguiu fazer em dupla? Você ficou com medo de machucar alguém? Porque às vezes quando a gente está fazendo com alguém, a gente tem receio de machucar alguém, né? Quando a gente faz, às vezes, com uma pessoa com deficiência, a gente fica com medo. Né? Às vezes a pessoa fala, não, pode me empurrar, pode sentar, pode se apoiar em mim. E a gente fica com receio, né? Então tem esse tempo, esse processo. E esse conversar, que normalmente não é longo, mas essa amarração precisa ser feita para que isso não fique no ar, né? Então isso faz parte, por isso que é um pouco diferente o trabalho. Fala um pouquinho dessa questão da inclusão, porque a inclusão já é bem batido nessa tecla que não é apenas dar oportunidade para que a pessoa esteja ali, mas que ela participe de verdade, né? Então, dançar com um cadeirante ou com uma pessoa cega, fala um pouquinho realmente dessa inclusão. Então, faz muito tempo que eu dou aula para pessoa com deficiência, né? Mas assim, não que eu me coloquei à disposição, vou me formar, vou me especializar nisso. Eu acho que isso acabou acontecendo. Começaram a aparecer alguns alunos, em outras instituições até, e eu comecei a dar aula para elas. Uma coisa eu percebi, depois de ter dado algumas gafes, né? Vamos dizer assim. São pessoas que querem ser tratadas como iguais, né? E por isso eu comecei a adaptar as minhas aulas, né? Então, como eu vou fazer uma barra, um exercício técnico de dança numa barra, apoiada numa barra, né? Para quem não conhece, é uma barra que fica na parede e a gente consegue se desenvolver, colocar o pé, os braços e fazer sequências. Como eu desenvolvo uma sequência dessa se a pessoa não tem uma perna? Ou se ela não tem um braço, por exemplo? Sim. Como eu faço ela participar dessa sequência sem ela se sentir mal? E também não posso excluí-la, fazer assim, olha, você fica aí no cantinho, quando eu terminar, você pode voltar para a aula. Poxa, não. Então, eu mesma comecei a repensar isso, né? E comecei a adaptar algumas coisas. E começou a ficar gostoso, começou a ficar natural, né? E é óbvio que eu ficava nervosa. Eu fiquei mais nervosa quando apareceu um surdo na minha aula. Aí eu fiquei realmente muito nervosa, porque eu não sei Libras e eu estava querendo me comunicar com ele e ele falava para eu ter calma, que ele ia observando as bailarinas e os bailarinos e que ele ia fazendo, né? Meu recurso foi pegar uma caderneta e começar a fazer, mas o ideal é que lá na sala tenhamos um profissional de Libras para poder acompanhar, né? Mas tirando essa pessoa específica que possa ter esse tipo de deficiência, que precisa de um suporte um pouco maior, sim, é possível adaptar as aulas e fazer com que essa pessoa se sinta do grupo, né? Que a Tamara e nenhuma outra bailarina ou bailarino tenham medo de fazer um exercício de interação com essa pessoa. E se for um cadeirante, eu posso sentar? Pode sentar no meu colo. Eu posso me apoiar nas suas costas? Pode sim, pode apoiar em mim, não tem problema. Assim como a ponto de dizer também que não pode. Sim. Né? Não, aqui eu não posso. Esse lado meu é mais frágil, mas aqui tudo bem. Então, isso é bacana para quem tem e quem não tem deficiência, né? E para mim, como professora, isso é muito legal. Como professora, é muito interessante esse exercício. E até o feedback que eles dão para você, a pessoa que tem deficiência e começa a fazer a aula. Então, eles trazem essa questão corporal muito forte. Então, é possível perceber no dia a dia a evolução. Óbvio, a gente vai notando isso. Mas eles também vão falando. E, principalmente, eles falam muito das questões mentais e emocionais. Porque, às vezes, não é possível desenvolver uma musculatura. Realmente, foi uma deficiência grave, né? Mas, às vezes, não é isso que ele está procurando. Ele está procurando se encaixar num grupo, ele está procurando ter a mente mais equilibrada, ter o emocional mais equilibrado, não se achar menos do que as outras pessoas. E aí, sim, isso é muito
muito legal. Eu acho que o feedback é super positivo, assim. Você percebe, e até pelo relato deles, de que sim, é algo produtivo, é bacana e que faz bem para a vida deles, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber até da Tamara, o inverso, então. Ela que dançou com um cadeirante, o que ela, então, sentiu em relação a essa troca. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje recebendo aqui o projeto Dança Movimenta Brasil. A fundadora é a Camila Andrade e a Tamara Engrácia é professora e bailarina do projeto. Bom, eu deixei o finalzinho do bloco anterior uma pergunta já para você, porque a Camila falou da questão da pessoa com deficiência, o feedback que ela recebeu. Você dançou com uma pessoa com deficiência. Conta pra gente como foi e principalmente o que ficou pra você. Acho que a primeira coisa, o que eu senti ali é a questão de ter o cuidado com o outro e até pensar em não invadir o espaço, né? Justamente no que a Camila falou, né? Do que onde eu posso tocar, onde eu posso pisar, onde eu posso empurrar, sentar, enfim. Isso acho que foi, para mim, foi um pouco difícil porque eu tenho uma tendência a querer proteger a pessoa ali, a cuidar melhor. Mas é uma super experiência, porque às vezes coisa que a gente acha que na própria dança a gente não é capaz de fazer, a gente que tá inteiro aqui, uma pessoa, um cadeirante, enfim, alguém que tem alguma deficiência, de repente a pessoa faz e a gente fica dando desculpa. Então acho que o grande aprendizado é esse, né? Não tem limite. A gente consegue fazer, claro, tudo adaptado ao nosso corpo, né? Mas é possível a gente fazer. E acho que, às vezes, a gente não faz aquilo que está na nossa cabeça e não no nosso corpo. Acho que é bem isso, assim. A gente falou da questão da pessoa com deficiência, mas hoje a gente tem também a questão da obesidade. E a obesidade, ela precisa ser combatida. Não por uma questão estética, mas uma questão de saúde. Quantas pessoas depois, por conta da obesidade, todos os médicos que vêm aqui participar conosco sempre fazem esse alerta. A obesidade relacionada também ao infarto, ao AVC, a doenças que levam à morte. Então, é uma questão realmente de saúde. Fala um pouquinho dessas pessoas. Elas são também aceitas, elas são incluídas e elas têm também a mente mudada para que até o corpo mude também? Então, sabe que isso é uma pergunta interessante. Eu nunca tinha me feito essa pergunta. Eu tive alunas que tinham essa questão do peso muito latente, né? E eu até tive uma aluna no projeto que fez uma cirurgia bariátrica. E ela foi a aluna mais difícil, porque ela se achava feia. E mesmo depois da cirurgia, ela continuava com a mesma mente, entende? E ela não se permitiu se soltar, né? Mas eu penso que para esse grupo de pessoas que possam estar nessa fase da vida, se elas se colocarem à disposição de querer ter mais qualidade de vida, sim, vão precisar fazer uma atividade física, vão precisar de um acompanhamento médico, vão precisar sim de ter uma alimentação melhor. Então, a dança pode contribuir não só fisicamente, porque ela é uma atividade física, né? E aí, essa pessoa precisa ter esse auto-amor e dar o tempo para o seu corpo ir voltando, ir se trabalhando, né? Porque também tem essa questão, você vem fazer uma atividade e você quer que o seu corpo responda em 15 dias. Né? Então tem toda essa questão e aí eu penso que para essas pessoas, não só para essas pessoas, mas eu vejo isso muito latente neles, a questão da disciplina, que não é só com eles, né? Sim. Com muitas pessoas, né? Aconteceu um imprevisto, vou faltar na aula de dança. Mas eu podia ter trocado horário? Podia ter trocado. Mas não, eu vou semana que vem. Então aí você
deixa de fazer algo por você para fazer alguma outra coisa que talvez você pudesse ter mudado de horário, por exemplo. Então, tem a questão da desculpa. Então, esse trabalho mental tem que ser feito também. Se essa pessoa puder fazer uma terapia junto com a dança, isso vai fortalecer muito o trabalho físico e também de consciência corporal que a dança pode fazer, né? Essa questão de se aceitar é muito, muito importante para esse grupo de pessoas que estão com obesidade, né? É um conjunto de coisas, né? E a dança, ela pode substituir as outras atividades físicas? Não pode. É complementar. Nenhuma atividade física tem essa competência de poder estimular o seu corpo como um todo, né? As atividades vão se complementando, né? Mas, por exemplo, quem não gosta de ir na academia, ficar nos equipamentos, a dança, ela pode substituir essa necessidade da atividade física? Ela pode sim, ela pode ser uma atividade física que você pode contar. Se você falar, bom, eu odeio academia, não gosto, eu não gosto também de academia, mas é legal que você tenha alguma outra atividade que você possa trabalhar exclusivamente fortalecimentos. A dança trabalha vários grupos musculares, trabalha a fáscia também, que é a nossa roupinha interior, né? Esse estímulo de colágeno que a gente precisa, flexibilidade, né? Trabalha tudo isso. Mas se você precisar trabalhar força em alguns lugares específicos, como depois dos 40 anos a gente precisa, joelhos, braços, algumas articulações específicas, precisa de um exercício funcional. E mesmo que você faça em outro lugar. Às vezes, um céu, tem perto da sua casa, pode ter uma atividade um pouquinho mais voltada para a sua idade, um fisioterapeuta que tenha um trabalho mais personalizado, né? Um pilates, enfim, alguma coisa que você não precisa ir na academia, mas que você trabalhe fortalecimento. Isso é super importante, para você não chegar na aula de dança e se machucar, né? Mas a gente faz esse trabalho também de fortalecimento na dança. Mas, como eu disse, não tem nenhuma modalidade que faça tudo, né? E também a gente não consegue fazer todas as modalidades. Então, o legal é a gente escolher e fazer esse balanço do que a gente ama e que é agradável e que traz saúde e com o que a gente precisa, vamos assim. E assim a gente faz esse meio termo e fica saudável, entendeu? Tamara, fala pra gente dessa também, essa parte positiva, né, para o organismo. Já tem vários anos aí que você dança, mas você vê outras pessoas, né, como professora, essa mudança que vem no corpo, mas vem na mente também, né? Todas as substâncias que o corpo mesmo acaba produzindo, os hormônio da alegria, da felicidade, dá um ânimo. Fala um pouquinho disso. Eu, por exemplo, dou aula para criança, pré-adolescentes e tudo. Eu tinha uma aula de balé, né? E aí eu tive uma aluna no ano passado que a turma toda era bem calma, ela tinha 10 anos. A menina super tímida, andava toda assim. Aí no meio do ano entrou uma outra aluna que elas se identificaram e viraram amigas. No fim do ano a criança era outra coisa, assim, ela dançou lindamente no espetáculo da escola, era outra criança, mais falante. Então, eu acho que a dança tem esse poder. Claro, ali ela encontrou um par, mas eu acho que foi muito por conta da dança, né? Porque ela realmente transforma e acho que a transformação, mais do que de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Você falou algo bem interessante, a questão das relações, né? Tem muita gente que às vezes vai até para a academia, nem tanto com aquela mentalidade de eu vou me exercitar, mas eu vou encontrar pessoas. Isso também faz diferença e você percebe isso nas crianças? Sim, eu percebo nas crianças e eu acho que faz mais diferença do que numa academia ou qualquer outra atividade física, porque a dança, ela vai aproximar as pessoas, não tem como, né? Mesmo que seja, sei lá, uma aula de balé que não vai ter o que tem na aula da Camila, que é um contato um com o outro, uma conversa, ela aproxima de alguma forma, né? Acho que a energia ali de todo mundo fazendo a mesma coisa, tentando entender a mesma coisa, então ela aproxima. Então acho que esse é o maior ganho até, que é o que vem de dentro para fora mesmo. E Camila, o projeto ele é gratuito, então as aulas ali estão à disposição.
O que você percebe em relação a isso, até de pessoas que já fazem atividade, tem um certo, preconceito em relação a isso? Olha, tem sim. Até muitas vezes eu faço alguns vídeos explicando o método, né? Onde eu estudei, que companhias eu fiz parte, né? O conhecimento que eu fui buscar com os fisioterapeutas para trazer para a dança, para que as pessoas entendam que tem um embasamento teórico. Tem um embasamento teórico da dança, tem um embasamento teórico do movimento, do estudo do movimento. Para que as pessoas vejam que não é porque é gratuito que é ruim, que não tem embasamento, que não tem conceito, acho que essa que é a palavra correta, né? Que não tem história, né? Que não teve todo um caminho que foi percorrido e que tem atualizações, sempre tem uma novidade, uma coisa que possa ser produtiva, que possa ser bacana para os alunos usufruírem, né? Então, se é gratuito, se é ONG, ou se é projeto social, ou se está numa instituição federal, por exemplo, uma instituição pública como é a Unifesp, então não presta. Né? Tem muito disso, o brasileiro tem disso, de não aproveitar o que está disponível. É gratuito, não deve ser muito bom. Deve ser uma professora ali que, né, tem um conhecimento, dançou um pouquinho, aí foi lá dar aula. E não é. Nós temos, não sou eu que ainda continuo dançando e estudando e querendo fazer essa troca, mas as bailarinas, os bailarinos que lá participam, cada um tem sua história, né? E estudaram em lugares diferentes, tem o seu conhecimento, a gente troca, aprimora, estuda, vamos fazer cursos. Então, não é com menos qualidade só porque é gratuito, né? Isso precisa ficar muito claro. Porque sim, a gente sabe que tem sim muitos lugares que são assim, mas também tem muitos lugares pagos e que são muito caros e que não têm qualidade, não oferecem um serviço de qualidade, né? Então, a gente precisa assistir, precisa ver, precisa explorar, fazer uma aula para ver, poxa, realmente é bom, vale a pena, então vou fazer. Dá para fazer uma aula experimental até para entender se a pessoa gosta daquele, ou do método, ou do ritmo. Não sei se seria o ritmo a palavra certa, mas o estilo, né? Seria o estilo, se gosta ou não. De repente que é uma coisa um pouquinho com menos movimentos, ou menos agitação, enfim, dá para fazer. Claro, eu até peço que a pessoa faça isso, né? E também pessoas que já dançam ficam às vezes, olha, eu dancei, mas já faz 10 anos, então eu quero fazer iniciante. Então, vem no iniciante, mas depois vem no intermediário, no avançado também, porque o corpo tem memória. E às vezes a pessoa acaba se adaptando no intermediário, né? E ela já está se rebaixando porque ela ficou muito tempo sem fazer aula. Aí tem a questão do método. Será que é isso que a pessoa queria? Ou ela queria uma coisa vigorosa, algo extremamente atlético, né? E às vezes não se encaixa nesse modelo de aula. Ou não, sua aula é muito desconstruída, tem estudos, tem caminhos que eu não curto muito. Ou não, era exatamente isso que eu queria uma coisa diferente, que pudesse agregar valor no conhecimento que eu já tenho, né? Então, sim, a melhor coisa que você tem para fazer é uma aula experimental. E lá no projeto, a pessoa tem condição de fazer. Tem um período de aula, por exemplo, durante um ano, 6 meses... Ou não? A pessoa faz até... Não, é uma aula contínua. Então, a pessoa vem toda semana fazer a aula. E a gente, quando vira o ano, eu falo, bom, lesson 2, a gente está virando a página, né? Novo ano, nova lição e vamos lá. Mas sempre está entrando algum aluno novo. Então, o que a gente faz? A gente pega e alinha quem já tem um certo conteúdo e quem ainda não tem, né? O mais interessante é fazer com que a pessoa que entrou nova não sinta que ela é uma retardatária, né? E aí você pode adaptar o movimento para que ela faça a mesma sequência, a mesma coreografia, a mesma dança, né? Mas com a limitação dela, com o tempo dela. Ela está lá no nível dela. E assim a gente vai fazendo. E quem for se desenvolvendo pode passar por uma outra aula. E depois, quem sabe, se a pessoa tiver interesse, pode entrar na companhia.
Tamara, tem que ter um olhar também diferenciado como professor, né? Para pegar essas pessoas, então, recém-entradas no projeto, com aquelas que já estão, mesclar e deixar todo mundo se divertir. Eu acho que a palavra seria essa, né? Acho que é deixar todo mundo à vontade, né? Porque é isso, as pessoas vão lá para se divertir mesmo, claro, cuidar do corpo, cuidar da alma, tudo, mas acho que muito mais para se divertir. Acho que alguém não estar à vontade não tem sentido nenhum. Então, acho que o olhar do professor é esse, é deixar todo mundo na mesma página. Exatamente. Então a gente aprende, né? Todo mundo aprende, tem a parte técnica, a dança, então sim, a gente sabe o que está certo, o que está errado, onde a gente pode evoluir, a gente corrige, né? Algumas pessoas são mais flexíveis que outras e tá tudo bem, né? Mas é isso que a Tamara falou, se não for agradável, se a pessoa não se sentir bem, a pessoa não vai ficar. Né? Então, aí, na verdade, eu acho que tem que levar isso para a vida, né? Você não está se sentindo bem num lugar, não é o melhor lugar, então, para você, né? E assim a gente tenta fazer lá. O projeto já tem mais de 10 anos. Como ele sobrevive, já que as aulas são gratuitas? Então, a gente sobrevive ou com apoios, né, pode ser de instituições privadas, instituições governamentais que tenham esse tipo de recurso para poder apoiar projetos, empresas privadas, né, ou agora, por exemplo, que a gente está começando a trabalhar com leis de incentivo, para que o projeto, então, tenha viabilidade mais longa. Né, para que a gente possa fazer projetos não tão curtos, mas que a gente consiga fazer programas e projetos mais extensos, né? E fazer planos. Né? Acho que isso que é o mais interessante. Então, dessa forma, a gente consegue, termina um projeto, começa outro, com outro apoio, e assim a gente vai caminhando. E às vezes a gente não tem apoio, mas a gente continua, mesmo assim, fazendo o nosso trabalho para que venha a próxima página e a gente continue o desenvolvimento, né? Você sentiu dificuldade quando foi se inscrever, inclusive, nesses projetos para ter, então, um subsídio? A minha pergunta é porque nós já tivemos aqui na LESP, por meio do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, uma série de palestras falando sobre isso e detalhando ali o edital, né? Como se inscrever, o que precisa apresentar, como preencher toda a parte burocrática e tal, porque muitas pessoas, muitas ONGs, instituições acabam não conseguindo, não é porque o projeto não é bom, mas porque não consegue entrar ali com o projeto, né? Não consegue escrever o projeto conforme a solicitação. Você percebeu isso? Percebi sim. E tem programas diferentes, né? Então, se você entrar num edital, é de uma forma, um chamamento é de outra forma. Um museu que abre um chamamento, uma instituição pública de arte que abre um chamamento, ou uma verba, pode ser uma verba parlamentar, ou então alguma verba de algum projeto voltado para a cultura especificamente. Cada um tem um formato diferente. Então, sim, precisa ter bastante atenção para poder ler e fazer. E realmente não é muito fácil, né? E para a gente que está no dia a dia, né? Trabalhando ali na lida, assim, vamos dizer assim, parar para poder fazer tudo isso bonitinho, realmente é moroso, tem um tempo e tal. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena, porque o projeto precisa e o projeto é bom. Então, é óbvio que toma um tempo, mas é necessário, né? Hoje, depois de ter feito muita coisa errada, inscrevi de forma errada, não consegui descrever da forma mais interessante, a gente conseguiu o apoio de um profissional. Então, um profissional que trabalha com isso e que, sim, consegue pegar, então, todo o material que eu consigo escrever e aí, quando falta uma coisa, ou a parte burocrática, como você estava falando, administrativa ou jurídica, essa pessoa cuida disso pra gente. Mas, olha, foi esse ano que a gente conseguiu uma pessoa, assim, legal para trabalhar com a gente. O projeto tem mais de 10 anos. Sim. Né? Então, a gente conseguiu, sim,
vários tipos de apoios, mas você tem razão. É uma coisa que precisa de tempo, precisa ler, precisa entender, né? E ao mesmo tempo é necessário porque precisa regular. Isso tem que estar regulado de alguma forma. Mas você tem razão, desafiador. É desafiador, sim, bastante. Até fica a dica, né, para você que também tem aí uma ONG, uma instituição que quer se inscrever para conseguir os subsídios do governo, do município, da sua cidade, para investir, né, em projetos sociais, para atender a população, ajudar a população em diversas áreas. É só procurar tanto no canal da Rede Alesp quanto no canal do ILP no YouTube. Coloca lá na playlist, você vai encontrar essas palestras que foram bem detalhadas. Eu acompanhei algumas e achei com conteúdo muito bacana. Então, vale a pena também, né, conhecer um pouco mais e vencer esse desafio para realmente levar para mais pessoas essa possibilidade de aprendizado, desenvolvimento, né? Falando em projeto, tem outros projetos aí na manga? Vocês já estão pensando em alguma coisa? Tem sim. A nossa próxima etapa agora além de incentivo. Então, a gente está inscrevendo, né, o projeto nesse momento. Na Lei Rouanet, para que a gente consiga, então, poder viabilizar projetos mais longos, como eu falei para você. E a gente está com um espetáculo novo para estrear, um trio, na verdade, bem interessante. E ele já está para estrear já. A gente já está finalizando algumas questões cênicas, algumas questões ainda coreográficas, algumas pinceladinhas que precisam, mas eu acredito que mais 1 ou 2 meses no máximo a gente já consiga estrear esse próximo espetáculo. E ele vai ser apresentado só na Unifesp ou tem outros lugares? Não. A gente aceita convites, a gente se apresenta, sim, na Unifesp a gente sempre apresenta, normalmente a gente faz as estreias. Mas a gente já fez muitos CELs, a convite de CELs, datas, né, específicas de algumas instituições, como, por exemplo, museus, como eu te falei, e que aí acabam fazendo convites para algumas instituições culturais, né, e teatros mesmo. A gente entra em cartaz, quando a gente consegue algum apoio de alguma lei de incentivo ou algum edital, a gente acaba entrando em cartaz por um período de tempo nos finais de semana. Escolas, é muito legal fazer esse circuito escolas, de poder levar, né, apresentações para que as crianças tenham acesso à cultura da dança, né? E conseguir ver outras modalidades que eles não têm hábito de assistir, de acompanhar, né? Então, sim, a gente se apresentar em lugares diferentes. Nós temos até projetos de lei que saíram aqui da Alesp, alguns já viraram lei, outros estão no aguardo da votação, mas para colocar essas atividades culturais dentro das escolas. Então, por exemplo, da música já houve uma aprovação, claro que tem o seu tempo para que realmente seja efetivo dentro das escolas estaduais aqui de São Paulo. Colocar dança na escola, o que significaria? Então, tem, as escolas particulares têm mais, né, Tamara? Tamara sempre deu muito aula em escola particular, eu dei também no início, quando eu dava aula, e as escolas particulares têm mais essa questão de vamos fazer aula, até mais o balé. Mas acho que é mais o balé, não é nada muito que vai fugir de uma técnica, assim. Exatamente, não vamos dizer assim, que acaba indo um pouquinho por a questão da atividade, né? Mais uma atividade física, mais uma questão assim. Agora, quando você consegue trazer isso como um conhecimento, né, uma aula mesmo, né, uma aula de verdade, que pode ter apresentação ou não, mas assim, que isso realmente gere um conhecimento sobre o que é dançar, o que é dança, né? E os tipos de dança, em quais você talvez se encaixaria. Esse tipo de trabalho eu ainda não consegui ver assim em alguns lugares, né? Eu percebo que tem algumas instituições culturais, algumas fundações, né? Que fazem esse tipo de trabalho, mas são aulas semanais, é como se fosse ginástica, aula de pilates, alguma coisa desse tipo. Mas quando você consegue entrar nisso como um conhecimento do movimento,
eu acho que isso seria incrível. Incrível, porque você desmistifica também um pouco da dança, né? Quantas vezes a gente foi se apresentar em lugares extremamente pobres, com muito simples, lugares muito simples mesmo, e que tem zero acesso à cultura, né? A cultura que essas pessoas vivem ali são as da comunidade. Sim. Né? Então, o cantor da comunidade, o pessoal que dança ali na comunidade, as aulas da comunidade para a comunidade. Né? Então, aí quando você vem de fora trazer alguma coisa, tem um impacto assim inicial. E a dança, como trabalha com o corpo, tem essa questão do preconceito mesmo e o julgamento, né? Porque aí você... Como você não tem conhecimento sobre aquela arte, a primeira coisa que você vê é o corpo. E aí você esquece que aquilo é uma arte, que aquilo é uma coreografia, que aquilo foi estudado. E por que aquilo, por que tem aquele nome, por que o bailarino e a bailarina estão vestidas daquela forma. Né? Como se faz aquele movimento, como chegar naquilo, né? Então, esse nível de reflexão, a gente está bem longe ainda. A gente está bem longe ainda desse tipo de reflexão. Ainda assim, a gente insiste e vamos até as comunidades e levar apresentações. Né? Bom, nosso tempo terminou aqui, mas foi um papo muito gostoso, né? Foi Falar mesmo. de cultura, saúde, atividade física. Eu quero agradecer, então, a participação da Tamara Ingraça, que é professora e bailarina do projeto Dança Movimenta Brasil. Obrigada. Obrigada. Também agradeço a participação da Camila Andrade, que é a fundadora do projeto. Aproveito para deixar, então, as informações, onde encontrar o projeto, entrar em contato. Sim. O melhor é o nosso Instagram. Então, é @projeto Danca Movimenta Brasil. E aí, se a pessoa quiser alguma informação, pode pedir pelo direct também, que aí a gente passa tudo que a pessoa precisar. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.